Brian Tracy é um autor bastante conhecido, autor de grande sucesso, já publicou mais de 70 livros. Ele é também palestrante muito requisitado, empresário de sucesso, coach. Talvez você já tenha lido algum livro dele, assistido a alguma palestra dele. A área de atuação dele é desenvolvimento pessoal, vendas, negócios, enriquecimento, produtividade, toda essa área. Ele identificou 5 motivos que fazem com que a maioria das pessoas não consiga alcançar a sonhada liberdade financeira. Segundo ele, acumular um volume considerável de dinheiro não é coisa do outro mundo. E ele faz um cálculo bastante simples. Se uma pessoa ganha 25 mil dólares por ano, se ela poupar 10% desses 25 mil dólares, portanto 2.500 dólares, poupar 2.500 dólares ao ano, e se ela fizer aplicação desse valor numa aplicação que dê um retorno de 10%, que dê um rendimento de 10% reais ao ano. Se ela fizer isso consistentemente, desde o primeiro dia de trabalho até a aposentadoria, que são aproximadamente 44 anos, segundo ele, ao final desses 44 anos, aos 60 e poucos anos de idade, a pessoa teria acumulado cerca de 1.700.000 dólares. Isso graças ao milagre dos juros compostos. Juros sobre juros. Os juros compostos podem trabalhar a favor da pessoa, nesse caso, mas também pode trabalhar contra a pessoa, se você faz a dívida. Bom, se você fizer os cálculos, vai ver que não é nenhum absurdo guardar 10% do que você ganha e aplicar consistentemente numa aplicação que dê 10% de juros ao ano, que também não é nenhum absurdo. E na hora de se aposentar você teria 1.700.000 dólares. Matematicamente isso é totalmente possível, mas na realidade raramente isso acontece. Nós todos sabemos que a maioria das pessoas se aposenta sob uma condição muito ruim. A maioria esmagadora das pessoas, quando se aposenta, vai depender da ajuda dos parentes e da Seguridade Social, que na maioria dos países não vale nada. E o Brasil não é uma exceção e vai ficar pior ainda. E aí ele se pergunta, por que as pessoas não conseguem poupar 10% do que ganha sistematicamente para ter uma velhice mais tranquila? E ele identificou 5 motivos que fazem com que as pessoas não consigam alcançar a liberdade financeira. O primeiro desses motivos é que elas não acreditam. Não acreditam que seja possível para elas se tornarem financeiramente independentes. Isso é o quê? Isso é sinal de que essas pessoas adquiriram crenças limitantes. E onde é que essas pessoas adquiriram essas crenças limitantes? A grande parte foi adquirida no ambiente em que nasceram, cresceram e muitas vezes continuam vivendo. Quando você vive num ambiente onde não há pessoas verdadeiramente ricas, você não vai ter pessoas tendo hábitos dos ricos, nem mentalidade dos ricos. Isso significa que você não tem modelo de riqueza a seguir. Esse é o primeiro motivo por que as pessoas não conseguem a liberdade financeira. Crenças limitantes.
O segundo motivo é que as pessoas não tomam a decisão de serem ricas. Muitas pessoas querem ficar ricas. Agora, mesmo que essas pessoas frequentem palestras, cursos, leiam livros, andem em companhia de pessoas mais ricas, nada disso vai mudar a vida delas se elas não tomarem a decisão de se tornarem ricas ou financeiramente independentes. Então essas pessoas querem, desejam, sonham, têm esperanças, fazem orações, fazem pedidos, fazem simpatias, mas não tomam a decisão de serem financeiramente independentes. E sem essa decisão, elas não vão dar os passos necessários para ficarem mais ricas. Não vão conseguir dar os passos necessários para mudar suas vidas. O Albert Einstein tem essa frase famosa, que você já deve conhecer. Fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é insanidade. O terceiro motivo é a famosa procrastinação. As pessoas arranjam tudo quanto é desculpa, justificativa para não começar agora. Elas sempre têm motivos para deixar para depois. E o argumento delas? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não estou preparado, tenho outras prioridades, vou deixar para mais tarde, o momento não é propício, o mercado não está favorável, a economia está ruim, estou com dor de cabeça, eu estou me separando, tive uma despesa extra, estou com visitas em casa. Qualquer desculpa serve para não começar agora. E todos nós já sabemos que esse momento ideal nunca vai chegar. O quarto motivo é que as pessoas não querem pagar o preço. Nada neste mundo é de graça. Nada. Mesmo aquelas coisas que são anunciadas como gratuitas, na realidade nós estamos pagando de alguma forma. Pegue, por exemplo, o serviço público gratuito. Ele é gratuito, entre aspas, porque nós mantemos aquele serviço através do pagamento de impostos. Todo mundo está pagando. E mesmo quando nós não damos o dinheiro diretamente, ainda assim nós pagamos com o nosso tempo, que vale muito mais do que dinheiro, nossa atenção, nossa energia. Portanto, não há nada de graça neste mundo. Bom, o problema quando se trata de se tornar financeiramente independente é que as pessoas são extremamente imediatistas. Querem resultado já. Não são capazes de postergar uma recompensa imediata, trocar essa recompensa imediata por uma recompensa muito maior no futuro. Então as pessoas, ao invés de guardar dinheiro e comprar um objeto, já fazem dívidas, pagam em parcelas, fazem prestação, para ter o prazer imediato e gastar dinheiro. Em outras palavras, as pessoas são incapazes de fazer investimento em si mesmas. Investimento para conforto no futuro. O quinto motivo é a visão de longo prazo, ou a falta de visão de longo prazo. E o Brian Tracy considera que esse seja o motivo mais importante de todos.
de todos os 5 motivos, esse seria o mais importante. O problema é a falta de perspectiva de tempo. Ele cita um estudo feito por um professor na Universidade de Harvard, na década de 1950, e que resultou numa publicação de 1964. Nesse estudo, esse professor procurou identificar as razões da mobilidade socioeconômica das famílias ou de grupo de pessoas. Esse professor queria descobrir quais são os fatores que influenciam, quais são os fatores importantes para prever se aquele grupo de pessoas vai estar numa condição socioeconômica muito melhor no futuro. Basicamente, se a geração seguinte daquele grupo estaria numa condição de vida muito melhor. Então, quais são os indicadores? Quais são os indícios de que aquele grupo vai ter essa característica? Ou vai continuar na pobreza? E claro, ele identificou vários fatores, mas ele chegou à conclusão de que o mais importante e mais preciso é a perspectiva de tempo. Então, para prever se a geração seguinte de um determinado grupo estaria em uma condição de vida bem melhor que a atual, você deve olhar atentamente para a perspectiva de tempo desse grupo. Bom, o que é a perspectiva de tempo? Do que é que ele estava falando? Ele estava se referindo ao quão longe a pessoa consegue enxergar na hora de planejar as atividades do dia a dia e também para tomar decisões importantes da vida. Ou seja, aquilo que você faz hoje, agora, está baseado em alguma visão de futuro ou tem uma visão só imediatista? Será que você consegue relacionar aquilo que você está fazendo agora com o futuro que você quer? Ou será que você está fazendo aquilo por fazer? Não tem nem ideia de se isso que você está fazendo vai ter alguma influência no futuro. E que tipo de influência vai ter no futuro? Então, aquelas famílias onde as pessoas procuram sempre planejar o seu dia para ter um futuro melhor, naquelas famílias onde as pessoas tomam decisões importantes na vida, levando em consideração uma visão do futuro, essas são as famílias com grande possibilidade de ascensão social e econômica. Ele cita como exemplo o hábito muito comum, segundo ele, entre as famílias da classe alta inglesa. O que aquelas pessoas fazem? Logo que nasce uma criança, os pais imediatamente matriculam essa criança numa universidade prestigiada como Oxford ou Cambridge. Esse jovem casal começa a poupar sistematicamente para que 18 ou 19 anos depois, quando o filho ou a filha estiver entrando na universidade, ter dinheiro suficiente para custear os estudos, para não passar o aperto. Bom, o que o Brian Tracy sugere para cada pessoa que queira se tornar financeiramente independente? Independente de onde você veio, independente de onde você está nesse momento, se você quer ser financeiramente independente, que tome a decisão já, agora, neste momento. Que não adie mais essa decisão. E que também não há necessidade de você esperar 44 anos para acumular $1.700.000.
Porque hoje em dia existem muitas outras alternativas e a velocidade de enriquecimento é muito maior do que no passado. Mas se você não tomar a decisão hoje, nada vai mudar. Se você deixar essa decisão para amanhã, para depois, nada vai mudar. É isso que ele diz.